Olá pessoal, tudo bem com vocês? O resultado dessa semana não foi tão bom quanto da outra. Não foram tantos alunos que escreveram. Mas, vamos dizer assim, são resultados que me satisfizeram. De uma maneira geral, escreveram sobre o tema de redação e se saíram relativamente bem. O que eu tenho a falar para vocês? Primeiramente, sobre a interpretação. São aquelas questões que interpretavam a coletânea. A foto. Na resposta da foto, faltou dizer o efeito da imagem, principalmente o rosto assustado, desesperado, angustiado das crianças que fugiam e da cena que foi criada. Uma menininha de 9 anos fugindo nua para se livrar dos efeitos da bomba. Então, muitos colocaram outras coisas, mas se esqueceram de falar da expressão dos rostos, que era um dado importante. O quadro, de uma maneira geral, entenderam o grito existencial da personagem principal, que se estendeu a toda a paisagem, que também se curvou, que também se distorceu, e tudo isso tentando captar a angústia daquele grito. Então, me satisfizeram. Com relação à redação, a proposta: desenvolvimento científico e tecnológico, violência e poder. Então, aí não era para vocês falarem sobre o sucesso da tecnologia ou o sucesso, vamos dizer assim, da ciência, mas sim articular esse progresso humano aos atos de violência e à busca pelo poder, gerando a guerra, por exemplo. Então, o que eu captei? O progresso tecnológico e científico não trouxe evolução humana. Ao contrário, o homem é angustiado, é sofrido, luta por um poder que não o realiza, revelando sua angústia existencial. Então, eu também achei que faltou, pessoal, essa articulação do tema com a foto da Kim Puck e o quadro O Grito. Houve alunos que não tomaram conhecimento da coletânea. Eram 4 textos, 2 imagens e 2 textos verbais. E não se lembraram de Bertold Brecht, não se lembraram de Karl Marx, ou seja, fizeram um texto totalmente desvinculado da proposta. Então, temos que tomar cuidado com isso. Então, alguns não consideraram a coletânea. Quando eu falo assim, falaram sobre desenvolvimento científico, tecnológico, mas faltou violência e poder, então o que acontece? Há um tangenciamento do tema. Tangenciar é você escapar por um lado secundário e não ficar no foco principal. Qual era o foco principal? Que a violência e o poder são gerados pelo avanço tecnológico e científico. Por quê? Porque o homem, na sua sede de poder, lança a mão da violência, da dominação, da guerra. Então, teria que ter havido essa articulação. Quando a gente faz parágrafo, mesmo num texto digitado, nós temos que fazer o espaço do parágrafo. Tem gente que está fazendo uma coisa só, assim, como se fosse um texto linear. Não, cada parágrafo deve ser demarcado com um afastamento da margem, tá? Outro problema. Alguns alunos estão escrevendo períodos muito longos. Vejam bem, quando eu falo período, eu não estou falando parágrafo. Período começa na maiúscula e vai até o ponto final. Às vezes 7, 8 linhas, o parágrafo inteirinho circunscrito a um único período. O que acontece? Favorece o erro, regência, colocação, pontuação, concordância, e também
complica a interpretação. De alguma forma, compromete a objetividade do texto. Então eu já falei, 3, 4 linhas, ponto final, retoma a mesma ideia no mesmo parágrafo. Não vou mudar de parágrafo, mas eu vou mudar de período. Muitas falhas de coesão. Coesão é a escolha da preposição, a escolha da conjunção, a articulação da vírgula, a clareza do vocabulário. Então, sempre que eu substituo uma palavra por outra é porque ela não ficou perfeitamente adequada ao texto, tá? Vírgula, acentuação, crase foram as falhas principais e regência verbal, a escolha da preposição, tá bem? Então, mais ou menos isso que eu notei sobre os textos. Eu vou ler aqui para vocês, do texto da Giovanna Rossi, o parágrafo de introdução que ela fez, fazendo uso da descrição que nós aprendemos aí nas semanas anteriores. Então, vejam bem como é que ela vai colocar as manchas do progresso. Ela vai introduzir descrevendo o efeito da bomba, como se ela estivesse fazendo um retrato da situação, e vejam como que ficou expressivo esse recurso. O líquido gelatinoso inflamável aderia à paisagem, e nela, nos indivíduos que sequer faziam ideia do que os atingia. Cada gotícula que escorria sobre o tecido infantil deixava o rastro do desespero, da dor e da destruição que o avanço científico promovia ao mundo. Assim, em cada passo dado em busca de socorro, o napalm corroía a carne inocente de Kim Puck. Foi sob o grotesco cenário de guerra e sofrimento que uma das milhares de vítimas da Guerra do Vietnã teve a imagem de seu corpo nu e sua expressão de dor eternizadas, tornando-se símbolo da violência humana fundamentada no desenvolvimento científico e na busca pelo poder. Então, ela introduziu o texto dela fazendo uso da descrição. Giovanna, parabéns, ficou muito bom. Tá? Das 8 ou 10 redações que eu julguei boas, a que se destacou foi a da Laura Langeli, porque ela fez a abordagem direitinho da coletânea. Então vejam como que ela fez uso disso. A ignorância pelo poder. Lewis Carroll narrou em Alice no País das Maravilhas que para aqueles sem objetivos definidos, qualquer caminho bastaria. Tal passagem pode sintetizar a relação entre o homem contemporâneo e o desenvolvimento científico e tecnológico. Por possuir valores líquidos, o indivíduo foi incapaz de estabelecer caminhos prioritariamente benéficos para os avanços científicos. Assim sendo, aceitou de forma passiva o uso da tecnologia para a violência e a obtenção de poder. Como causa para tal situação, tem-se o egocentrismo humano. O indivíduo deseja estar, quase que constantemente, em uma posição de superioridade. Isso, unido à lógica capitalista, que valoriza o lucro, independente dos meios, justificou formas violentas para subjugar o outro e ascender ao poder. Consequentemente, imagens de dor e de sofrimento, como a de Kim Puck, em meio à guerra do Vietnã, tornaram-se comuns e até mesmo banais. Colocou-se um preço à vida humana, e por diversas vezes o poder foi mais lucrativo que o respeito à existência do outro. Foucault propôs uma sociedade dividida em micropoderes,
os quais seriam uma maneira de obter influência e controle sobre certo setor. O desenvolvimento científico e tecnológico seria uma esfera de micropoder. Contudo, suas aplicações sofreram distorções, uma vez que usar esses avanços para o benefício da humanidade não traz o poder e a influência almejados pelo homem. Desse modo, faz-se uso do conhecimento para ações violentas. O século XX, por exemplo, foi um momento de significativo progresso técnico. Entretanto, o mesmo foi usado para a guerra, causando milhares de mortes. Até mesmo a ida do homem ao espaço, marco da ciência, era mais uma forma de demonstrar poder. Parece mesmo que a serena luz da ciência só pode brilhar na retaguarda da ignorância. A afirmação de Marx sintetiza a relação paradoxal entre o desenvolvimento tecnológico e o uso que o homem faz do mesmo. Embora tendo-se assistido a grandes avanços do conhecimento, pouca mudança foi efetivada. O indivíduo foi incapaz de estabelecer um caminho que priorize o bem da humanidade. Como poetizou Brecht, as novas antenas continuaram a difundir velhas asneiras. Isto é, novas tecnologias não foram capazes de tirar o homem de sua menoridade intelectual e trazer renovação, sendo usadas para a obtenção de poder de maneira violenta, propagando a angústia e o desespero retratados na obra O Grito de Munch. Muito bom, Laura. Parabéns pelo seu texto. Ela falou de Alice no País das Maravilhas, ela falou de Foucault, ela falou de Marx, ela falou de Brecht e ela falou do grito. Então, na verdade, ela conseguiu, no seu texto, captar os elementos principais da coletânea e articular isso com a sede de violência e de poder. Tá bem? Agora nós vamos passar para a aula de hoje. Aulas número 13 e 14, falando sobre dissertação. Antes, quero lembrar que as questões objetivas agora, até para a praticidade de vocês, é corrigida instantaneamente. Você fez a questão e já vem o gabarito. E também, estatisticamente, vai ficar ali registrado. Depois eu vou ter acesso ao número de acertos de cada um, para que eu possa ter uma ideia de como vocês estão desenvolvendo as atividades. Eu quero falar para alguns alunos, uma meia dúzia aí, que se inscreveu, que aceitou participar do curso e que até agora não fez nada. Eu entro lá na página e falo, faz 15 dias que não acessa a página, faz 17 dias que não acessa a página. Ou seja, acessou no momento de se inscrever e depois nunca mais tomou conhecimento. Então, o objetivo não é esse, pessoal. Para nós vencermos essa etapa de dificuldade, de aprendizado via internet, tem que haver o engajamento do aluno. Então, para aqueles que estão ausentes, totalmente ausentes, eu lamento bastante. O bom é que mais ou menos 75% dos alunos estão participando e estão fazendo as atividades de uma maneira geral, tá bom? Então, eu estou contente com o nosso resultado. Aqueles alunos que estão falando assim, o que eu faço para melhorar? Como eu posso melhorar o meu texto? Calma, pessoal, nós vamos aprender toda a técnica de montagem de uma dissertação. A partir de hoje, nós vamos trabalhar a dissertação e somente a dissertação até o final do curso. Então, a cada aula nós vamos aprender um elemento novo, como trabalhar esse elemento no texto. Na aula de hoje, nós vamos começar um estudo sobre dissertação. O que ela tem de diferente? Dissertar é trabalhar
ideias, pensamento, raciocínio. Então, ela é análise, reflexão, opinião, crítica. Então, todos esses elementos estão engajados num texto dissertativo. Eu analiso a situação, reflito sobre os seus envolvimentos, as suas consequências, as suas causas, emito uma opinião sempre em terceira pessoa, não se usa a primeira pessoa do singular na dissertação, mesmo para emitir uma opinião. Admite-se o plural modesto, nós, primeira pessoa do plural, mas jamais a primeira eu fazendo a apresentação de uma opinião. E a crítica, o seu lado crítico. O que seria o seu lado crítico? Como você enxerga aquele problema. Então, nessa crítica, eu tenho que questionar sempre. Para eu desenvolver o meu lado crítico, eu tenho sempre que questionar o lado sim, o lado não. Quem é que falou favorável, quem é que falou contrário? Quais são os fatos, quais são os dados que a realidade apresenta de cada coisa? Então, questionar é desenvolver a capacidade crítica. Então, toda vez que eu questiono, eu estou raciocinando, eu estou refletindo. Então, muito cuidado na dissertação para não vir com o discurso pronto. Então, aquelas ideologias mais radicais e, de repente, o aluno só enxerga aquele lado da questão. E todas as questões têm dois lados para serem analisados, o sim e o não. Então, tentem manter sempre um equilíbrio na sua análise. Eu posso enxergar que a crítica é negativa, mas não deixo de reconhecer que tem algum aspecto positivo, ou vice-versa. Então, cuidado para não ser aquele aluno que é considerado bitolado. Por quê? Porque ele só enxerga sempre um lado da questão. Então, para desenvolver o raciocínio crítico, perguntem quem falou, quando falou, onde falou, quais as circunstâncias, quem pensa diferente, qual a interferência dessa pessoa que pensa diferente, qual é a sua importância dentro do contexto histórico, social. Então, eu faço uma série de perguntas para que eu mesma, ou eu mesmo, analise e, vamos dizer assim, chegue a uma posição crítica sobre o assunto. Uma vez, numa entrevista do coordenador da FUVEST, ele falou que o que ele procurava para o aluno que ia estudar na USP é a apresentação crítica. A Unicamp fala a mesma coisa, a apresentação crítica, aquele aluno que enxerga com equilíbrio e não com radicalização. Então, cuidado, tá? Aí, quando eu vou fazer o texto, eu tenho que fazer antes um planejamento. Então, Aristóteles falava já que você pode fazer alguma coisa, alcançar um objetivo assim, sem querer ou planejando. Então, o planejamento sempre vai trazer um resultado positivo. Planejar não é fazer rascunho. O rascunho é um texto primeiro que brota e que depois eu vou aperfeiçoar. O planejamento é antes de começar a escrever, principalmente para os alunos que sentem mais dificuldade. Então, nessa primeira aula, a gente vai dar aquele planinho básico, a gente chama de estrutura ortodoxa, é aquela que vem e trabalha item por item de forma bem didática, até que vocês dominem o básico, para daí vocês partirem para um texto mais complexo. Então, quem já está lá na frente, quem já está escrevendo com facilidade, não precisa se ater a fazer plano de redação. Mas todos aqueles alunos que sentem dificuldade, então vão pensar nesse planejamento aqui, ó. A introdução. Nas próximas aulas nós vamos aprender várias possibilidades de introduzir um texto dissertativo. E na introdução, obrigatoriamente, tem que estar a sua tese. Tese é o que você vai defender no seu texto. Qual é o ponto de vista que você assumiu, que você adotou como cidadão crítico
para desenvolver o seu texto. Então, há alunos que escrevem e vêm falar sua tese lá no final. Não, a tese ela tem que ficar na introdução do texto. Então, lembre-se de que uma posição favorável ou contrária tem que ficar muito clara já no parágrafo da introdução, tá certo? O tema de hoje que fala sobre a pena de morte, por exemplo, não dá para eu ficar em cima do muro. Pode ser que sim, pode ser que não. Qual é o seu posicionamento? Ele vai se definir logo no início do texto. Contribuiria ou não para amenizar os crimes hediondos, para diminuir o índice de crimes hediondos? Então, já na introdução, eu vou fazer a escolha da minha tese, tá? E eu peço para vocês que grifem para mim qual é a tese que você está apresentando, para ficar claro para vocês também qual é o ponto de vista que você adotou. Porque às vezes o aluno vai escrevendo, mas eu estou defendendo exatamente o quê? Então, lá na introdução, geralmente é a frase final, né? O período final da introdução, vocês vão grifar, pode ser com um marcador, pode ser com um traço embaixo, pode ser com uma marcação de letra mais escura, né? em outra tonalidade, o recurso que vocês quiserem. Mas eu quero que vocês determinem exatamente o que está sendo defendido no seu texto. O segundo momento é o momento do desenvolvimento. Então, é aí que vai entrar a argumentação. Por quê? Por que você acha isso? Baseado em que fatos? Acontecimentos? Fatores históricos? Filósofos que somam, vamos dizer assim, a ideia que você tem se soma à ideia dos filósofos, de historiadores, de analistas políticos, da ciência, da tecnologia. O que exatamente? Em que você se baseia para você ter adotado essa postura? Então, a argumentação seria a forma lógica de você ir desenvolvendo o seu texto. Enquanto na narração a gente tem uma progressão temporal, na dissertação a gente tem uma progressão que é lógica. Um fato se soma ao outro, vai se articulando, que vai conduzir a uma conclusão. Então, à medida que nós lemos o seu texto, nós já vamos intuindo qual o raciocínio que você adotou e qual vai ser a conclusão que você vai assumir. 2 parágrafos, 3 parágrafos de desenvolvimento, conclusão. O que é a conclusão? É o retomar a tese inicial. Se eu defendi a pena de morte, eu vou reafirmar esse posicionamento. Se eu fui contrária à pena de morte, eu vou reafirmar esse posicionamento. Então, a conclusão é uma retomada da tese. E a gente sempre fala que, se possível, usando até as mesmas palavras ou palavras sinônimas, para ficar bem claro que o que foi a proposta, que foi o tema, está inserido sim na sua conclusão. O Marcel sempre fala isso. Se possível, usar até palavras da proposta temática na elaboração da conclusão. A conclusão pode trazer uma proposta de solução, mas não obrigatoriamente, tá certo? Então, eu posso apresentar uma proposta, mas que seja viável, nada de utopia, nada de viajar pela imaginação. Dissertação, gente, é discernimento, é conhecimento, é cultura. Então, se eu tenho lá um tema sobre o qual eu não sei muito, eu vou pesquisar. Eu vou lá no Google, digito, leio os 2, 3 artigos sobre aquele assunto e aí sim eu vou ter elementos para montar um texto. Lógico que não copiando, porque eu vou perceber, mas adaptando ao seu estilo e à sua visão diferentes pareceres,
de preferência até contrários, para você ter o pé nos dois momentos, atendendo a sua racionalidade e não a sua ideologia política ou filosófica, tá bem? Então, introdução. A tese é essa. Vou desenvolver apresentando um fato, exemplo, um dado histórico e a citação de alguém que já falou sobre isso. 3 momentos diferentes de desenvolvimento. Como eu vou concluir? Retomando aquilo que foi falado na tese. Então, leiam a teoria da aula, que está explicando direitinho, principalmente os alunos que têm mais dificuldade. Então, vai explicar o passo a passo de um texto bem básico, como é que eu começo a trabalhar uma dissertação com bastante informação, conhecendo o passo a passo, cumprindo esse passo a passo, trabalhando primeiramente um texto básico para depois eu ir evoluindo. Não existe boa dissertação se não tiver cultura. A base cultural que o aluno traz através de leitura, assistindo a programas de análise, de crítica, de opinião, vendo jornais, telejornais que trazem também comentários, análises, lendo no jornal a capa, o editorial que traz a opinião de articulistas. Então, eu tenho que ampliar o meu universo cultural, senão eu vou ficar no achômetro. O que é o achômetro? Eu acho que deve ser isso, eu acho que... E eu não tenho certeza de nada. Então, você passa essa insegurança na defesa da sua tese, tá bem? Vamos aprender também diversas formas de desenvolver. Então, a cada aula, as próximas aulas, nós vamos desenvolver uma parte daquilo que seria este planejamento, tá? Questões objetivas, a segunda parte da aula. Nós começamos a trabalhar hoje o vestibular da Unifesp, a Federal de São Paulo, a Escola Paulista de Medicina. A Unifesp é um vestibular que tem algumas carreiras só, vamos dizer assim, a seleção feita com a nota do Enem, e há outras carreiras que eles trazem um vestibular misto, a nota do Enem, mas o resultado desse vestibular. Quem elabora o vestibular da Unifesp é a VUNESP, a mesma que faz o vestibular de Marília, de Rio Preto, da Faculdade de Medicina da Unesp e dos outros cursos da Unesp. Então, é a mesma instituição. Mesmo que você fale assim, eu não vou fazer medicina, eu não vou fazer Unifesp, mas você está fazendo um treinamento Unesp, por quê? São os mesmos professores, é a mesma equipe que monta os 2 vestibulares, tá certo? Então, nós vamos trabalhar a Unifesp 2012 com 10 questões. 2013, acho que também 11 ou 10, não me lembro. E 2014, que são 13 questões. Na verdade, o total de questões de língua portuguesa da prova da Unifesp são 15 questões. 15 questões de língua e 10 questões de inglês. Então, dentro dessas 15 questões, nós selecionamos aquelas que envolvem a interpretação. Tirei aquelas que são específicas da literatura, de obras, de leitura de obras, que não é o nosso caso aqui. Quando é um trecho de obra que vai ser interpretado somente aquele trechinho, aí tudo bem. Agora, quando faz a pergunta sobre autoria, sobre relação de personagens de um livro para outro, aí então eu não seleciono. Mesmo assim, de 15 nós selecionamos 10, acho que 10 e 13. Então vejam que há uma incidência grande sobre a parte linguística e a parte de interpretação, tá bem? Então nós vamos fazer de 2012 até 2020. Vamos fazer um estudo completo do vestibular da Unifesp, porque ele é feito pela VUNESP, então é um treinamento para todos aqueles que querem prestar Unesp, tá ok?
Essas questões vão ser respondidas todas no site. Não precisa mandar gabarito para mim, porque o site já corrige e já me dá o resultado, tá? Questão discursiva. Voltamos para a questão discursiva. Selecionamos uma questão da segunda fase da FUVEST de 2018. Então, lembre-se daquilo que eu tenho falado. Parte do enunciado tem que fazer a composição da resposta. Jamais você começa uma resposta com que, pois, mas. Não, tem que ter o sujeito e um predicado que introduzem a resposta que você vai articular. Às vezes o aluno fala assim, eu acertei tudo, e vai ver, não vem uma resposta, não vem um resultado tão positivo quanto ele imaginou. Às vezes é a maneira de organizar a resposta. Então, toda vez que eu coloco meio certo para vocês, podem saber que alguma coisa ficou faltando, confiram com o gabarito, tá bem? E a proposta de redação. Então, nós selecionamos uma proposta Unifesp, já que nós estamos fazendo um estudo da Unifesp, da Federal de São Paulo. Então, nós escolhemos de 2016. A adoção da pena de morte pode contribuir para a redução do número de crimes hediondos no Brasil? Então, é uma pergunta. A VUNESP gosta muito da pergunta na redação. Então, ela faz uma pergunta que deverá ser respondida. Respondida por um posicionamento. A adoção pode contribuir, não quer dizer solucionar. Então, vejam bem o peso de uma palavra. Muitas vezes, nessa proposta aqui, o aluno fala assim, não, isso não vai resolver. Então, ele não fala a resolução. Contribuir para a redução do número de crimes hediondos no Brasil. Então, se você tiver uma posição a favor da pena de morte, faça sua defesa. Se você tiver uma posição de que isso não vai contribuir, faça sua defesa. Certo, pessoal? Então, a aula de hoje é um primeiro passo na dissertação. Estamos aqui agora articulados com uma teoria que vai ser cobrada na elaboração do texto. Então, a partir das aulas 13 e 14, nós passaremos a atribuir uma nota para a sua redação. Uma nota na minha avaliação, tá certo? Então, nos primeiros textos eu prefiro ficar em regular, acima de regular, bom texto, para não traumatizar demais. De repente, um texto limitado que já vai com 2, 3 lá, o aluno meio que leva um choque. Não, agora a gente já fez o treinamento por 13, 14 aulas, né? Então já dá para vocês perceberem que o texto tem que ter uma qualidade X para ter uma nota válida. O chocolate continua, viu, pessoal? Todos que tirarem acima de 8 vão ficar com crédito de chocolate aqui comigo, e quando nós retornarmos para as nossas aulas, eu vou pagar essa dívida, tá certo? Então, a motivação do chocolate prossegue. Para os alunos que estão começando este ano, todo aluno que tira uma nota acima de 8, de 8 para cima, que escreve um ótimo texto, tem direito a um chocolate, tá bem? Então, uma boa semana para vocês. Tenham paciência com esse período que está sendo difícil para todo mundo, mas nós vamos aproveitá-lo da melhor forma possível. Eu estou muito contente com alguns alunos que estão comparecendo de forma 100% na apresentação de atividades, resposta dissertativa, teste, redação, estão de parabéns. Esses são os alunos que vão realmente fazer a diferença este ano no vestibular. Todos estão na mesma situação. Então, não fiquem nervosos, principalmente o pessoal do cursinho, não fiquem nervosos porque a situação de vocês é a situação de todos os vestibulandos. O que vai fazer a diferença é a sua determinação
para fazer as atividades, para entregar as atividades, para observar o que foi corrigido e para tentar se melhorar aí no desenvolvimento das aulas. Então, nós estamos já completando 4 semanas de aula, vamos dizer assim, online, não exatamente porque ela não é ao vivo, mas a aula virtual, vamos dizer assim, e alguns alunos têm me deixado bastante satisfeita, tá bem? Então, bom trabalho, boa semana, administrem o seu tempo, as suas emoções, cuidem-se, que nós vamos sair dessa vitoriosos. Valeu, pessoal, tchau, beijo grande para vocês.